Boa noite, irmãos. Eu queria prometer que eu não ia chorar, mas eu vou falar de. Estão me ouvindo? Acho que era eu. Bom, eu ia prometer que eu não vou chorar, né? Mas eu não vou conseguir não chorar. Eu vou falar de um assunto muito delicado para mim ainda, mas é o assunto mais importante da minha vida, que é o nascimento da Maria Ohana. E eu queria começar lendo Salmos 127, do 3 ao 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Amém? A Maria, ela ressignificou tudo na minha vida. Eu queria primeiro me apresentar para todo mundo, porque eu acho que nem todo mundo sabe, né, quem é a Gisele. A Gisele é a noiva do Rafa, né? Mas não é só isso, né? A Gisele, ela tem 28 anos. Ela cresceu dentro da igreja. Ela não era da Adventista da Promessa, era Adventista do Sétimo Dia. Eu, por conta de problemas de adultos, né? Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Então, com isso, a gente se afastou da igreja, fiquei a minha adolescência inteira longe da igreja. E por muitas vezes eu briguei muito com Deus nesse tempo que eu estava afastada dele, porque a gente sabe quem é ele, eu sabia era ele, quem é ele. E sempre quando alguma coisa não dava certo, eu sabia orar para brigar com ele. Mas eu estava afastada. Então, em 2017, tudo começou a mudar na minha vida. Foi quando eu tive a Maria. Ela nasceu no dia 30 de julho, às 18h45 da noite, com 44 centímetros, com 2,415 kg. Ela nasceu prematura, de 34 semanas. Até hoje ninguém sabe o porquê a bolsa estourou. Eu tive ela de parto normal, foram 11 longas horas de trabalho de parto. Eu sempre quis parto normal, mas quando deu, acho que 4 horas que eu estava assistindo dor, eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tira essa criança, porque está doendo muito, não aguento mais. E os médicos falaram para mim, bom, ela está vindo fora do tempo, então o ideal é que você tenha ela de parto normal. Então, eu aguentei mais algumas horas. Então, ela nasceu. As mães aqui, eu acredito que todas, a gente cria na nossa cabeça um roteiro e a gente quer que ele saia do jeito que a gente cria na cabeça, né? A gente quer que a gente vá para a maternidade com a bolsinha arrumada, que o nosso bebê chore, que a gente possa pegar ele no colo. Mas não aconteceu assim comigo. Ela nasceu e eu não ouvi o chorinho dela. E eu não pude tocá-la. E quando eu me lembro que ela nasceu, a médica colocou ela no meu colo e eu fui tocá-la. E tiraram as pressas, porque ela não estava com vida. Então, ali eu lembro que o meu mundo caiu. Não era o que eu tinha planejado, mas era o que Deus queria que eu passasse. Naquele momento eu ainda não enxergava, hoje eu enxergo, mas naquele momento nós duas precisávamos passar por isso. Então, eu me lembro que os médicos levaram ela para trás de mim, onde eu não conseguia vê-la, mas eu lembro de ouvir os médicos falando, ela não está respondendo. Então, fizeram massagem cardíaca e logo ela teve sinais, então entubaram ela e levaram ela na incubadora para a UTI. E eu não pude tocar minha filha. Me lembro por conta de ter perdido muito sangue, por conta do parto normal, não pude vê-la na mesma noite. Pediram para mim descansar, repousar e no outro dia visitá-la na UTI. A única informação que eu tinha é que ela estava entubada e estava bem estável, mas eu tinha que aguardar o dia seguinte. E no dia seguinte eu cheguei na UTI e uma enfermeira falou: "Ah, sua filha está ali".
E quando eu olhei, a incubadora estava vazia. E eu me desesperei, porque eu pensei, ué, cadê a minha filha? E então uma médica veio e falou, não, você é a mãe da você é a mãe da recém-nascida. Eles chamam pelo RN Gisele Fernandes. Isso, sou eu. Então eu fui por acompanhá-la. Obrigada. Então ela falou, olha, eu não sei a tua crença, a tua religião, mas a tua filha é um milagre. Pois ela... Muito obrigada. Pois ela nasceu, foi entubada, e de madrugada ela começou a respirar sozinha. E ela lutou. E ela mesma quis ficar sem o tubo, e tiraram o tubo e ela conseguiu ficar sozinha respirando. Mas ali era só o início da nossa luta. Foram 10 dias de UTI. Perdendo peso, eu não podendo amamentá-la, também da maneira que eu tinha sonhado, que eu tinha planejado. O primeiro contato que eu tive com o meu leite saindo foi uma bombinha. E aquilo me doía. Era uma realidade que era difícil de engolir. Por muitas vezes eu me senti muito sozinha, porque na UTI só podia ficar uma pessoa. E eu só passava o dia conversando com a minha mãe pelo celular. Minha mãe já estava na igreja novamente. E eu me lembro que eu acho que no terceiro dia, que ela estava perdendo muito peso, a icterícia estava muito alta, o coração estava com um soprinho, a cabecinha a gente não sabia se tinha um problema ou se não ia ter, porque ela ficou sem respirar muito tempo, então a gente não sabia se teria sequela ou se não teria. Então era tudo muito improvável. E não ter a certeza do que estava acontecendo me agoniava muito, porque eu só queria levar minha filha para casa. E eu me lembro que eu ia para o hospital sorrindo e voltava todo dia chorando. E me recordo de uma conversa com a minha mãe, acredito que no terceiro ou quarto dia dela de UTI, com todas essas incertezas, com todas essas inseguranças, eu ainda não tinha orado. E minha mãe me disse, você já entregou a vida da Maria na mão de Deus? E eu não entreguei, não tinha entregado, pois eu tinha medo de entregar ela. E ele é dela. E ele poderia levá-la, porque ela não é minha. E naquele momento foi muito doloroso. Eu não consegui entregá-la. Eu não vou mentir, eu não entreguei naquele momento. Eu fui para casa, chorei a noite inteira. No outro dia, fui visitá-la novamente na UTI. E lembro que chegando lá, os médicos falaram, a saturação dela não está regularizando. Ela tem perdido muito peso. E eles não tinham mais o que fazer, iam refazer todos os exames de novo. E ali foi meu desespero, porque eu queria ela para mim. E então eu me lembro que eu saí da UTI chorando, desesperada. Porque eu não chorava perto dela. Eu tinha uma força que não era minha. Deus já me sustentava, mesmo eu sendo egoísta naquela época. E perto dela eu cantava, eu brincava, eu dizia que aquilo ia passar, que a gente ia para casa juntas. E então, em meio ao desespero, eu me lembro que eu entrei no banheiro muito sujo. O banheiro estava muito sujo. Só que ali eu me ajoelhei e eu entreguei ela para o Senhor. E assim que eu entreguei ela, irmãos, eu não sei explicar, porque ninguém explica a Deus. O sopro sumiu, a icterícia voltou ao normal, ela começou a ganhar peso. E cada dia que eu chegava era uma coisa nova. Era só notícia boa. Então, no 10º dia, nós fomos para casa. Para a glória do Senhor, eu pude levar minha filha nos braços para casa.
E ainda assim saímos com a incerteza, porque eu lembro que eles falaram, por conta da falta de oxigênio no cérebro, pode ser que ela tenha sequelas na vida criança, adulta, e aquilo me deixou com muito medo. Só que eu sentia muito Deus com a gente. E eu lembro de sentir uma única coisa. Independente de qualquer coisa, nós estaremos juntas e com Deus. E acompanhei ela até 2 anos e meio, mais ou menos, no neurologista. E como vocês podem ver, ela não tem nenhuma sequela, irmãos. Eu brinco até que eu acho que viraram uma chavinha a mais nela, porque ela é uma criança incrível. E com isso, eu hoje, voltando para a igreja, do lugar que eu nunca devia ter saído. Por isso que eu pego muito no pé dos adolescentes, que aqui é o nosso lugar. Na idade de vocês eu estava afastada e eu me arrependo muito, muito mesmo, porque aqui é o nosso lugar. E hoje eu reconheço isso e quero passar isso para as pessoas. Eu quero ser exemplo para Maria, para que ela saiba que aqui é o lugar dela. E é um lugar que a gente não deve se desviar jamais, porque é muito difícil a vida sem Deus, muito difícil. E eu queria exaltar o nome do Senhor, porque Ele foi muito, muito generoso comigo, mesmo eu sendo uma filha rebelde. Ele me amou, Ele amou minha filha. E a cada dia, Ele tem provado do seu amor por nós duas. Maria, a mamãe queria falar para você que desde o dia que eu soube que você viria ao mundo, o meu mundo mudou completamente. Você me salvou de coisas que talvez eu nunca vou ter noção, mas a partir do seu nascimento, tudo cooperou para a gente estar aqui, filha. Eu queria agradecer imensamente todos vocês que sempre acolheram a gente, que amam a minha filha e que me amam. E, filha, você é o melhor presente de Deus. Você é o meu milagre vivo. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Eu te amo muito. E eu acho que eu não vou saber terminar, gente, porque eu eu tentei escrever aqui um começo, meio e fim, mas tipo, não tem. Eu só queria mesmo dizer o quanto Deus é bom. Mesmo quando a gente é rebelde, a gente é filho mimado, a gente quer tudo do nosso jeito. Mas Deus, Ele sempre é Deus. Ele sempre vai continuar sendo Deus. E eu sou muito grata, muito, muito grata pela vida da Maria. Essa história algumas pessoas já sabiam, mas eu sentia já há um tempo que Deus me cobrava para falar sobre isso. Porque é um assunto que dói muito em mim lembrar o que a gente já passou. E eu tinha medo de falar, chorar na frente das pessoas. Vocês viram que é horrível, né? A pessoa chorando. Mas assim, eu precisava dividir com vocês para vocês entenderem por que eu amo tanto aquela pequenininha ali, porque eu desejei muito ela. Nós lutamos muito para hoje a gente estar aqui. Glórias a Deus. Paz de Cristo, amada igreja do Senhor. Que bênção, que festa maravilhosa. Parabéns, mãe. Parabéns, mulheres de Deus, guerreiras e abençoadas do Senhor. Que testemunho lindo, hein? Meu Deus. Falei, será que caiu um cisco no meu olho também? Não dá para não se emocionar, não dá para a gente não chorar. Mas é a prova do cuidado de Deus. É a prova do carinho de Deus. Eu me lembro muito da história de Agar, que achou que Ismael iria morrer. Mas o Senhor é o Deus que vê tudo no oculto. E a oração de uma mãe, ela é muito poderosa. A confiança de uma mãe, a nossa irmã contou aqui que quando ela entregou a Maria para o Senhor,
Deus começou a fazer o milagre. E o anjo disse para Agar: olha, não temas, o Senhor ouviu o choro do menino. Então o Senhor, Ele está contemplando você, mamãe, nessa noite. O Senhor está contemplando a oração de vocês pelos seus filhos, pelo seu lar, pela sua casa. E o Senhor é o Deus que te vê até mesmo no oculto. E tenho certeza que essa noite é noite de festa, é noite de bênção, é noite que você vai sair daqui. Eu sei que você já está alegre, com um coração alegre, feliz, abençoado pela palavra de Deus, pelo testemunho da irmã Gi. Mas nós temos que orar. O povo de Deus, ele também ora. E nós vamos orar por vocês, mamães. Eu quero que as mamães fiquem em pé. E assim como Deus cuidou de Agar, Deus continua cuidando de cada mamãe aqui essa noite. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. E agora, os filhos e filhas que amam as suas mães, vocês agora vão até a mãe de vocês e vão orar por ela. Você tem coragem de fazer isso? Você tem a manha de fazer isso? Você que está aqui presente? Então vai orar pela sua mamãe agora. Vá junta com ela, fica pertinho dela. Peça que o Deus que tudo vê em oculto abençoe a sua mãe. Claro que a gente usa o dia para falar de uma homenagem, mas o dia de vocês são todos os dias. Todos os dias é o dia das mamães, vocês são incríveis. Eu estava ali falando com o Riva da minha mãe, né? Criou eu, meus 2 irmãos, todos educados, todos são paulinos, uma coisa difícil nos dias de hoje. Você vê que não é fácil, né, ser mãe, né? É um desafio. E nos dias atuais, ser mãe e pai está muito mais difícil. Os ataques contra a família, os ataques contra os filhos e filhas, contra as crianças. A gente viu aqui o Murilo, que alegria, né, o Murilo, né, gente? Se você está ali no banco meio triste, não tem como ficar mais, né? Ele alegrou, as crianças nos alegraram. Cada leitura linda, os adolescentes lendo assim, tão bonito, tão gostoso. E agora é a hora de nós assim darmos, acho que o melhor presente, um dos melhores presentes para nossa mãe, que é a oração. Então abrace aí a sua mamãe, você que pode, que tem a sua mamãe aqui. Se ela não está aqui, você ore por ela, interceda onde ela estiver, ela vai estar recebendo a bênção de Deus nesse momento. Então, em nome de Jesus, seja a porta-voz de Deus, seja canal da bênção de Deus para sua mãe. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que nós ouvimos aqui essa noite. Foi fantástico, Senhor. Foi maravilhoso. Eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que todas as mamães aqui presentes continuem sendo abençoadas. Senhor, a Bíblia Sagrada fala de Agar, fala de Maria. Maria cumpriu um propósito duríssimo, mas ela foi uma mãe obediente. Ela foi uma mãe que amou Jesus com todas as forças. Ela foi agraciada entre as mulheres. Ela gerou um filho que iria morrer por nós pecadores. Agar deixou o menino porque ela falou: não consigo ver a morte do meu filho. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, que está aqui essa noite, Ele está contemplando você, mamãe. Ele sabe que você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, e ainda não aconteceu o que talvez você espera. Mas assim como a irmã Gi, que entregou a Maria nas mãos do Senhor, é noite de você entregar mais uma vez os seus filhos. Mais uma vez a sua filha nas mãos daquele que tudo vê, daquele que tudo pode.
É noite de nós também orarmos por vocês. É noite de nós pedirmos a continuidade da bênção de Deus, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Vocês são pétalas, não é isso? Que exalam perfume. Nós ouvimos isso aqui no jogral. E vocês têm exalado o perfume de Cristo. A mulher sábia, ele edifica a sua casa e aluga com as suas próprias mãos a destrói. Mas eu creio que essa noite nós estamos ministrando sobre mulheres sábias. Para mamães, ó Deus bendito, que vai levar os filhos para o caminho do Senhor. Que vai levar os filhos para a presença de Deus. Que vai colocar os filhos no altar. E por isso a nossa gratidão a você, mulher. A você, mamãe. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor continue dando filhos obedientes. Filhos, obedeçam às vossas mães. Nós temos o exemplo de Lloyd, nós temos o exemplo de Eunice, que colocaram Timóteo no caminho do Senhor. Timóteo se transformou um pastor do rebanho de Cristo. Então, mamães, entregue o seu filho ao Senhor. Entregue a sua família, entregue o seu lar nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. E que você, essa noite, saia daqui mais abençoada do que chegou, mais ungida do que já é, porque o Senhor ama vocês, mulheres. O Senhor ama vocês, mamães. E fica aqui a nossa oração, a nossa gratidão, porque nessa igreja nós temos mães abençoadas, ungidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nosso muito obrigado, que o Senhor abençoe você também, mamãe que está nos assistindo aí pela internet, que cultuou a Deus conosco, que essa oração também chegou ao seu lar, chegou à sua vida e seja abençoada. E é muito bom também, né, as mães que